secretário-geral da ONU, sabe, convoque reuniões extraordinárias, mesmo sem pedir para os 5 membros do Conselho de Segurança. A ONU não pode ficar silenciosa e ver o que está acontecendo no mundo. O Trump invade o Irã e aumenta o feijão no Brasil, aumenta o milho no México, aumenta a gasolina no outro país. Ou seja, é o pobre que vai pagar a irresponsabilidade de guerras que ninguém quer. É esse comportamento democrático que os países têm que nós precisamos discutir com muita seriedade. O mundo não está precisando de guerra. Nós temos mais de 760 milhões de pessoas passando fome. Nós temos milhões de pessoas analfabetas. Nós temos milhões de pessoas que não têm energia elétrica. Nós tivemos milhões de pessoas que morreram porque não tinha vacina contra a Covid-19. E essas plataformas, isso sim é grave e isso tem que ser decidido também na ONU. Controlar as plataformas digitais, impor regras democráticas é uma questão mundial, não é uma questão de um país ou de outro. No Brasil, nós estamos tentando fazer a nossa parte, porque a verdade nua e crua é que a mentira ganhou da verdade. Esse é o dado concreto. Ou seja, você não precisa, para mentir, você não tem que explicar. Para se justificar, você tem que explicar. E muitas vezes não consegue se explicar. Então, esse é um desafio para nós, chefes de Estado. Porque nós não podemos ficar imaginando de fazer coisas, sabe, sem instituição para fazer funcionar. Porque, senão, quando a Espanha tem um presidente progressista, a Espanha participa. Quando o Brasil tem um presidente progressista, ele participa. E quando não tiver? Não participa mais? A Unasul, que foi a coisa mais democrática criada na América do Sul, no começo desse século, a coisa mais importante, foi o maior momento de avanço social na América do Sul, foi o maior momento de avanço democrático. Acabou. Acabou. A CELAC está acabando. Porque como nós não temos instituições sólidas para dirigir, ou seja, quando muda de presidente, mudou a instituição. Então é importante que a gente aprenda uma lição muito séria. A ONU é um instrumento muito valioso se ela funcionar. E ela precisa funcionar para garantir que, por exemplo, as plataformas sejam reguladas no mundo inteiro, para todo mundo. Não pode um presidente da República de um país interferir na eleição de outro, pedir voto para outro. Cadê a soberania eleitoral? Cadê a soberania territorial? Ou seja, esse é o tema que nós precisamos discutir e nos fazer ouvir. E qual é o cenário que a gente tem que brigar? É dentro das Nações Unidas. É dentro das Nações Unidas. Eu acho que é isso que nós deveríamos aqui, Boris, tentar colocar, sabe, no documento uma convocação geral para discutir o que está acontecendo no mundo hoje, com a destruição do multilateralismo. Vai prevalecer a força, sabe, do senhor da guerra. Ou seja, o cidadão falando todo dia, sabe, que porque tem mais dinheiro, porque tem mais tecnologia, pode fazer tudo. Não é possível. Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. Parem com esse maldito bloqueio a Cuba e deixem os cubanos viverem a vida deles. Não é possível que nós fiquemos quietos diante disso, gente. E eu posso dizer para vocês, companheiros, no meu Brasil nós acabamos de derrotar o extremismo. Nós temos um ex-presidente preso, condenado a 27 anos de cadeia. Nós temos 4 generais de 4 estrelas presos porque tentaram dar um golpe. Mas o extremismo não acabou. Ele continua vivo e vai disputar a eleição outra vez. Mas esse é um problema nosso. Esse é um problema do povo brasileiro. Esse a gente lida com as nossas forças e com as nossas armas lá dentro. Mas o problema do mundo,
O problema do multilateralismo, sabe, não é um problema interno do Brasil, não é um problema interno do México, um problema interno da Espanha, é um problema, sabe, das Nações Unidas. É respeito à Carta da ONU. É pedir que todos os senhores que são membros leiam a Carta da ONU. Leiam a decisão pela qual foi criado o Conselho de Segurança Comando Permanente. Leiam. E se não se sentirem cumprindo o seu dever, renunciem. Ou vamos mudar de uma vez a Carta da ONU. O que não pode é o mundo gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e o povo passando fome. O que não pode é a gente falando de descarbonização do planeta Terra e os senhores soltando bomba todo santo dia em tudo quanto é país. O que não pode é o Líbano ser vítima de cada guerra que Israel faz com alguém, sabe? O último tiro tem que ser no Líbano. Ou seja, onde é que nós vamos tomar decisões? Onde é que nós vamos parar? Enquanto isso, Cláudia, veja que absurdo. Enquanto Cuba se incomoda porque é um país socialista, o Haiti está do lado de Cuba. O povo morrendo de fome, as gangues tomaram conta de Cuba. E ninguém fala nada do Haiti. O povo do Haiti, sabe, merece respeito também, merece sobreviver, e ninguém fala. Então, eu acho, querido Pedro Sanches, queridos companheiros, a minha gratidão pela participação de vocês. O que me incomoda é a volta, sabe, dos imperadores que se acham dono do mundo. Nós não queremos mais czar, nós não queremos mais imperador. O povo pobre merece uma chance de viver num sistema democrático. Não que ele vote apenas, mas que ele vote, que ele possa controlar o seu voto. Que ele possa ter liberdade de escolher as pessoas. Não é possível. As redes digitais não permitem isso. Não permite. E as empresas, as plataformas, diferentemente do político que tem dono, o dono dela não aparece, você não precisa conhecer. Não paga imposto nos nossos países. Então, é muito sério, o companheiro Boric. É muito sério. Você deixou a presidência do Chile, mas você não deixou a causa pela democracia. Então, nós vamos ter que encontrar um jeito de você continuar, sabe, nessa luta, porque você é muito jovem, você tem muito tempo pela frente, e nós precisamos juntar no mundo todos que querem construir a democracia. A democracia dentro de cada país depende de cada país. A democracia de Cabo Verde, presidente, depende de você e do povo de vocês. A minha depende de mim e do povo brasileiro. A da Espanha, dele e do povo espanhol. Mas a da ONU depende de nós. A democracia das Nações Unidas depende de nós. Sabe? Fortalecer o multilateralismo depende de nós. Não depende de ninguém. Depende da gente se achar que a gente é tão importante quanto quem está contra. Não é correto o nosso silêncio. Eu fico abismado. Eu fico abismado com o silêncio das pessoas, sabe? Em não falar nada, como se estivesse tentando se esconder de uma coisa que não quer falar. E nós temos que falar todo dia. O Brasil, quero dizer para vocês, o Brasil não quer guerra com os Estados Unidos. Eu não quero guerra com a China, não quero guerra com a Rússia, não quero guerra com o Uruguai, não quero guerra com o Uruguai. Eu não quero guerra. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero que meu país se desenvolva. Eu quero que o meu povo viva bem, que possa estudar. É o que vocês querem. Eu não quero guerra com a Albânia, companheiro. Não quero. Eu não quero guerra, sabe? O Evo Morales que não queira fazer guerra comigo, que eu não quero guerra com a Bolívia também. Mas nós temos que dizer isso todo dia, todo dia, todo dia.
Porque todo dia nós somos ameaçados. Todo dia nós somos ameaçados. E você não tem um fórum internacional para discutir. Então, eu quero dizer para vocês, caros companheiros e companheiras, que eu estou nessa luta porque eu sei que individualmente não tem saída para nenhum de nós. Individualmente não tem saída para nenhum de nós. Tá? E a outra coisa que também é importante, no Brasil nós estamos discutindo a jornada, o fim da jornada 6x1. Porque me parece que os ganhos tecnológicos, a sofisticação da produção, só vale para o rico. Para o pobre não vale nada. Ou seja, ele não ganha porque aumentou a produtividade da empresa. Tudo isso são temas que nós temos que colocar na mesa, meu querido companheiro, para que a gente possa tentar voltar a fazer com que a democracia ganhe credibilidade. A democracia, ela está perdendo credibilidade porque muitas vezes ela não deu resposta aos anseios da sociedade. Por isso, querido presidente, mais uma vez, de coração, muito obrigado por essa reunião. Estaremos preparados para ir ao México, mais preparados ainda, e quem sabe até lá a gente tenha resolvido uma parte da paz e da tranquilidade no mundo. E vamos brigar, Ramaphosa, para você e para o G20 nos Estados Unidos. Porque o presidente americano não tem o direito de tirar você do G20. Porque ele não é dono do G20. Tá? Então se prepare para você ir aos Estados Unidos, ficar na porta lá esperando para entrar no G20. Tá? Muito obrigado. Muchísimas gracias, querido presidente Lula, con esa energía que siempre nos contagia. Estamos terminando este plenario de este encuentro en defensa de la democracia. Lo han dicho ustedes muy bien. En defensa de la democracia no nos gustan los emperadores, no nos gustan quienes atentan contra su propio pueblo, pero además, como bien decía el presidente Lula, con sus acciones, con su racionalidad, terminan atentando contra los nuestros también. Si al final somos uno solo. Y somos unos idealistas, somos utópicos también. Estamos conscientes de que tenemos que atender a las condiciones de vida material de nuestro pueblo, pero no dejamos de lado la utopía. Hay un latinoamericano que decía, camino un paso, tú das dos, camino 10 pasos, tú das 20, camino 1000 pasos, tú das 10.000. ¿De qué me sirve la utopía si nunca la voy a alcanzar? La utopía, compañeros, me sirve para caminar. Y estamos caminando hoy día más juntos que antes. Además, permítanme transmitirles que cuando la gente a quienes hemos representado o para quienes estos liderazgos significan algo, cuando nos ven juntos también es una inyección de moral. Es un faro de esperanza. Durante los últimos años hemos visto mucho a las ultraderechas juntarse, a hacer sus discursos muchas veces de odio. Y nosotros no venimos acá a pregonar odio, no venimos solamente a apuntar adversarios, venimos a hacer propuestas, a promover la esperanza y que se vuelva contagiosa. Así que muchísimas gracias y qué alegría que nos volvamos a ver en el México querido. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Ahí estaremos todos y espero que más. Un abrazo grande y quedamos todos atentos a la declaración.